O Vítor Batista, se hoje jogasse futebol, com a figura que tinha, com aquilo que os jogadores de futebol hoje preenchem as revistas cor-de-rosa e aquilo tudo, eu acho que o Vítor Batista seria um jogador e uma figura, um jogador conhecido, mas uma figura completamente reconhecida mundialmente, pela sua maneira, pela forma como se expressava, como se vestia, como se apresentava. Portanto, eu diria que ele não se fez estrela. O Vítor Batista nasceu estrela, não é verdade? E fez-se jogador de futebol. Auto-intitulava-se o maior. Os antigos companheiros de equipa apelidaram-no de Meu Deus e protagonizou um dos mais caricatos momentos da história dos derbys de Lisboa. Falo-vos de Vítor Batista, o eterno rapaz do brinco. Um jogador que teve o futebol português aos seus pés, mas que se deixou levar pela excentricidade e pelo vício até a um fim precoce. Neste episódio do Míticos FC, viajamos para o ano de 1978 para ficarmos a conhecer a história do brinco mais famoso da história do futebol português. Vítor Batista é daqueles casos em que o mito se estende à própria pessoa. Quem o conheceu de perto dizia que era daqueles jogadores que estava à frente do seu próprio tempo. Nascido em 1948, o mais prodigioso jogador nascido e criado em Setúbal foi alguém talhado para fugir à miséria através do futebol. Por ironia do destino, acabou por lá voltar pelos excessos da vida. Filho de Sebastião Batista, trabalhador da lota de Setúbal, e de Cecília Batista, operária conserveira, Vítor e os dois irmãos viveram numa barraca na Azinhaga do Maltalhado e foi na rua com os amigos que mostrou todo o seu talento e cresceu sozinho. Antes de ser uma das mais exóticas personagens do futebol nacional, Vítor era alguém que estava à margem das confusões. Na escola, destacava-se pelo bom comportamento, mas era alguém refilão, orgulhoso e odiava perder. Não que fosse acontecer muitas vezes, já que o Vítor era o mais rápido, o mais forte e o mais habilidoso de todos. Aos 15 anos, o Vitória Futebol Clube contratou e 2 anos depois, Fernando Vaz lançou-o nos séniores. Ajuda os Sadinos a vencer a Taça de Portugal, ainda a médio centro, mas foi com José Maria Pedroto que explodiu para o futebol, quando foi adaptado a ponta de lança. A veia goleadora que apresentou naquelas míticas tardes e noites no estádio do Bonfim fez com que assinasse pelo Benfica em 1971, naquele que foi à época o recorde de transferências em Portugal. Cerca de 3.000 contos a ir para os cofres sadinos diretamente do emblema da luz. Nos encarnados, fez 64 golos em 150 jogos, ganhou 5 campeonatos, uma Taça de Portugal e protagoniza um dos mais caricatos episódios do futebol português. Estávamos no dia 12 de fevereiro de 1978 e o Benfica venceu o Sporting por 1-0 em jogo a contar para o campeonato. Na baliza sul do Estádio da Luz, o maior dominava de peito, rodava e sem deixar cair a bola, fuzila a baliza de Botelho, guarda-redes dos Leões. Para Vítor, isso não interessava nada, já que nos festejos com o colega Cavungui perdera o brinco. Mais importante do que a vitória, tinha que encontrar o acessório de ouro e diamante, nem que para isso o jogo ficasse interrompido. O detalhe imortalizou este derby e para segundo plano ficou o gol solitário dos encarnados e os 70.000 presentes nas bancadas não faziam ideia do que estava a acontecer. Ou a grave lesão de Rui Jordão, internacional português e avançado do Sporting, que partira a perna à passagem da meia hora de jogo. O foco era apenas encontrar o brinco do Vítor Batista, um elemento indispensável da sua farpela, assim o próprio dizia. Iniciou o jogo e, sei lá, passado uns 7 ou 8 minutos eu marquei logo o golo. Por acaso o resultado ficou por 1-0. E depois de acontecer o golo, há sempre, que é a praxe, os jogadores abraçarem o elemento, marcam o golo, festejar, né? E nessa hora perdi o brinco assim, com um abraço de um colega, passou-me pela orelha e o brinco caiu. Depois andámos ali todos à procura, o árbitro estava a apitar, venham para o meio campo, que era para fazer a bola de saída novamente, né? Quando há gol é assim. E eu era soar para isso só mais um minutinho, e a gente já vai, que eu já acho que o brinco, e o árbitro, não pode ser, mas só um bocadinho, e o árbitro está a apitar. Foi assim que aconteceu, mas não achei o brinco. E esse brinco era muito importante para si? Era porque eu, pronto, como é que é dizer, o brinco faz parte da minha farpela.
pronto, da minha beleza, pronto. E sempre gostei de usar brinco. Depois de ter perdido esse brinco, comprou logo outro? Tenho comprado sempre, só que tenho comprado já de peixebegos e coisas, porque isto tem estado assim mal, isto vai peixebegos e para não perder aquela, como é que é dizer, aquela coisa que eu tenho dentro de mim, de usar brinco. Pronto. A iniciativa juntou os jogadores do Benfica e do Sporting e o árbitro interrompeu a partida por 10 minutos para ver onde é que estava o dito acessório. A preciosidade nunca apareceu, mas não foi por falta de iniciativa que o avançado não a encontrou. Inconformado, mal o árbitro Rosa Santos apitou para o fim do jogo, Batista recusou-se a ir para o balneário e reúne um conjunto de voluntários para a nova ronda de investigação pelo tão amado Adorno. No jogo, estava ainda um olhar do Liverpool, um tal de Tom Saunders, a espiar o Benfica, adversário dos Reds na Taça dos Campeões Europeus, e ficou espantado com Vítor Batista, jogador e personalidade. Segundo palavras do próprio, este dizia: "Achei imensa graça ao facto do número 9 andar à procura do brinco. Em Inglaterra teria recebido vários aplausos." Mais tarde, Vítor explicou o sucedido e não escondeu o desagrado, dado que tinha sido o primeiro jogador de futebol a perder dinheiro enquanto jogava. Isto porque o brinco tinha custado cerca de 12.000 contos e o prémio de jogo no dia de derby era apenas 8. Quem partilhou o balneário com o Vítor Batista apontava-lhe características que permitiam ser comparado com os astros daquele tempo e permanecer no Olimpo dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Explicavam que tinha o que os outros não tinham. Era louco o suficiente para colocar a cabeça onde os outros costumavam colocar os pés. Outros apontavam-lhe o feitio avançado, aqui com muitas aspas, diga-se, fora da caixa, como principal causa para o não total aproveitamento das suas potencialidades. A esses, o tempo deu-lhes razão. Com a chegada ao estrelato, a carreira de Vítor Batista foi escrita em linhas tortas, deixando o ego incontrolável sucumbir à excentricidade pela falta de noção. 2 dias depois da história do famoso brinco do Vítor Batista, o rapaz do brinco assinou pelo Vitória de Setúbal sem avisar o Benfica, justificando a escolha pelo facto dos encarnados recusarem aumentar o salário em 650 contos e darem-lhe um novo carro, neste caso um Porsche. Esta foi a ponta do iceberg de polémica que o jogador foi acumulando, ao mesmo tempo que aumentava a dependência que tinha em drogas e álcool. Vítor Batista foi um pioneiro, numa altura em que o país ainda vivia sufocado pelo Estado Novo. O astro foi o primeiro jogador do Benfica a ter um Jaguar. Nem Eusébio tinha um. Tinha motorista, porque recusou sair de Setúbal para viver, e foi o primeiro jogador a ter brinco, tatuagens, usar tacão alto, calças rasgadas, ao cabelo e barba por cortar. Quem cresceu com ele dizia que o Vítor Batista foi influenciado por figuras mediáticas portuguesas e colegas do Benfica a entrar no mundo das dependências. Outros discordam, apontando que as dependências surgiram antes do Benfica e com o dinheiro e o luxo apenas pioraram. A verdade é que, por onde passou, Vítor Batista conseguiu sempre arranjar problemas. Foi expulso da seleção nacional por chamar estúpido ao selecionador Juca. No Benfica teve problemas com Mário Wilson por não querer ser suplente frente ao Vitória de Setúbal. Chegou a recusar treinar por achar que recebia pouco e porque achava que os adversários do campeonato eram demasiado fracos para ele. Numa deslocação à Rússia para jogar com o Torpedo de Moscovo, John Mortimer não queria deixar Vítor Batista viajar porque este não respeitou o regulamento do clube. Decidiu aparecer no aeroporto de t-shirt e calças rotas, contrastando com os colegas que iam de fato e sobretudo para as temperaturas negativas no solo russo. Lá, por incrível que pareça, teve uma súbita lesão e disse que não ia jogar porque achava que os russos do Torpedo de Moscovo eram jogadores amadores. Ainda no Benfica, consta as lendas que levava um cão para os treinos e catava a coleira do animal a uma baliza enquanto treinava. Haviam sinais de alguma euforia em momentos e alguma incoerência no comportamento que às vezes nós dizemos, pá, o Vítor Batista nunca está doido hoje, pá, mas o que é que se passa com o Vítor Batista? Portanto, é óbvio que muitas vezes há aqui, eu não direi falta de coragem, mas há às vezes o não querer tomar a responsabilidade de fazer alguma coisa, não é? Até porque isto não era diariamente, como se compreende. Dispensado do Benfica, acreditava-se que o regresso ao Clube do Coração, volto a dizer o Vitória Futebol Clube, iria reerguer a carreira do jogador Vítor Batista. O Clube Sadine teve de fazer uma recolha de fundos, imaginem, a comerciantes da região para pagar o salário do maior talento que produziu. Mas o regresso a casa foi um descalabro e uma desgraça anunciada. O Vitória tinha contratado uma sombra do que outrora o Vítor foi. Era um atleta lento, preguiçoso e que se orientava pela droga. Eram indissociáveis. O Vítor Batista estava em queda livre.
trocar a mulher pelo vício, admitia a antigos colegas o desejo de continuar a consumir e a alargar o leque de opções de drogas que no seu historial, entregou negócios, carros, propriedades a amigos da ocasião e as pessoas daquele tempo diziam que passava os dias no café a consumir droga e com prostitutas. De Setúbal partiu para o Boa Vista, onde esteve uma época, deixando o clube depois porque tinha arranjado uma namorada no sul do país e porque o clube lhe devia o dinheiro do prémio de assinatura. António Simões, ex-colega de equipa, leva-o para o San José Earthquakes, da agora Major League Soccer, mas Vítor Batista nunca entendeu aquilo que era o sonho americano e volta apenas 2 jogos depois por mau comportamento. Passa pelo Amora, União Tomar, Monte da Caparica e termina a carreira nos Estrelas do Faralhão, na 2ª Divisão Distrital de Setúbal, numa clara tentativa de fazer do futebol a salvação de alguém que perdeu o dinheiro que tinha, mas manteve o vício. Vítor Batista sempre tentou largar a droga, mas nunca conseguiu. Agora entrega a heroína, regressou às barracas antes de viver com a mãe e depois de ir viver com o próprio irmão. Nascido das barracas, viveu o estrelato e foi lá que terminou. Acabou por ser expulso de casa, tanto de sua mãe como do irmão, e chegou mesmo a mandar pessoas assaltar a casa do irmão mais velho para conseguir roubar ouro e cheques para poder pagar o seu vício em drogas. Em 1989, foi detido por 4 anos pela prática de pequenos roubos e esteve no estabelecimento prisional de Sintra. No final da sua vida, chegou a ir para a porta do Estádio da Luz pedir equipamentos a antigos colegas e dirigentes. Já no Vitória de Setúbal, estava proibido de entrar no Estádio do Bonfim. A última salvação foi a Câmara Municipal de Setúbal, que lhe deu um emprego como cantoneiro no Cemitério da Paz. Na passagem de ano de 1998 para 1999, Vítor Batista sofreu um AVC e faleceu com apenas 50 anos. Este era o herói, mas era o herói que teve tudo para poder ter sido uma figura e continuar, mas que escolheu a via errada. E ao escolher a via errada, autodestruiu-se e, no fundo, acabou por cavar a sepultura muito mais rapidamente do que os outros, porque foi esse o caminho que o Vítor escolheu. Este foi o episódio do Míticos FC. Espero que tenham gostado, que continuem a apoiar o podcast e encontramos-nos num próximo episódio.